Bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde a todos. A esse estudo promovido pelo CEPEL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Essa casa que nos recebe, que nos acolhe, que proporciona esse horário, todos os sábados, das 17 às 18 horas, horário para que a gente possa aqui se encontrar presencialmente, pela internet, e nós estamos estudando o livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro da psicografia do nosso grande irmão Francisco Cândido Xavier. São perguntas que foram ali elaboradas pela FEB e através da mediunidade do Chico. E o seu mentor, Emmanuel, responde essas perguntas para nós. São perguntas que estão totalmente vinculadas à doutrina espírita, ou seja, dentro dos fundamentos da doutrina espírita, nós encontramos ali subsídio a essas perguntas, porém, são essas perguntas colocadas para Emmanuel, ele nos traz uma reflexão maior, para a gente ter um embasamento maior para esse entendimento. Nós estamos hoje iniciando um novo capítulo dentro desse livro, que vai trabalhar com o tópico religião. É um capítulo bem extenso, tá, gente? Ele vai bem lá na frente, eu não olhei, mas são muitas perguntas, muitas mesmo. Vão trabalhar uma parte do Velho Testamento, uma parte do Novo Testamento. São perguntas que vão ser riquíssimas, né? Essa parte do livro, que é a terceira parte, ela vai até o final mesmo, ela vai até o final do livro. E é uma das partes que o pessoal mais gosta, porque realmente ela trabalha com pontos que são muito importantes. São perguntas referentes ao Velho Testamento, são perguntas referentes ao Novo Testamento, sobre algumas passagens de Jesus que são meio estranhas, têm um sentido meio estranho, que precisam ali de uma interpretação mais profunda. O nosso irmão Emmanuel, ele nos favorece trazendo essas reflexões para que a gente possa entender isso com mais profundidade. As pessoas realmente gostam muito dessa terceira parte do livro. Tem lugares, por exemplo, que eu já ouvi falar, que nesse livro começam daqui, do capítulo 3 até o final, e não fazem introdutório. O introdutório, eu volto a dizer, para mim, ele é importantíssimo, porque trouxe todo o fundamento para que eu possa entrar no item religião. Sem ele, eu acho que eu interpretaria religião, com certeza, mas não na profundidade que a gente vai interpretar quando a gente pega todo o início, meio e fim dessa obra. Tá? Então, hoje a gente vai começar o tema religião. Agradecidos à espiritualidade amiga, que muito antes de estarmos aqui reunidos, preparou esse ambiente aqui físico e vocês, aonde quer que estejam pela internet, nós não podemos esquecer que todos nós estamos mergulhados no hausto divino do Criador, no fluido cósmico universal, permite que onde quer que nós estejamos, nós possamos estabelecer essa corrente magnética, essa corrente de bons pensamentos, corrente onde os nossos irmãos, os nossos mentores individuais, o mentor desse grupo e todos os espíritos simpáticos, amigos que acompanham esse estudo possam nos inspirar, possam trazer para nós bons pensamentos, possam abrir um canal de entendimento, porque nós estamos aqui materialmente falando, estudando esse livro, mas muitos irmãos desencarnados nos acompanham seja aqui, seja onde você se encontra, sempre ali, como estamos conversando de Jesus, onde houver dois ou mais, eu ali estarei, Jesus está, e está toda a equipe espiritual, está todos os irmãos que se interessam pelo tema e que gostariam, que gostam e que querem e precisam, muitos precisam compreender isso e colocar isso em prática. Não basta apenas compreender, é necessário colocar em prática. O amor em ação, ou seja, a caridade. Então, agradecidos a toda essa equipe espiritual, vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Seja bem-vindo, Samuel, seja bem-vindo, Nivaldo. Estamos torcendo pela sua recuperação, Nivaldo, que você se recupere cada vez mais e que possa estar com a gente logo aqui participando. E bem-vindo, Sati. Aqui comigo está o nosso irmão de caminhada, o Osmar, e quem sabe a Meg, se ela tiver um tempinho, ela diz ainda que ela sobe. Hoje, como é véspera do Dia dos Pais, vocês sabem, as pessoas comparecem em menor número aqui na casa, né? Então, a gente tem que fazer das tripas coração para fazer tudo funcionar. Nós estamos começando o capítulo 3 do nosso livro, O Consolador, que tem como título Religião. O primeiro subtítulo, inclusive, ele não tem um subtítulo, é apenas uma pergunta, porque é o título, né, 3, Religião, e vem uma pergunta. Essa pergunta depois abre para diversos outros subtítulos. E aí nós vamos trabalhar com o Velho Testamento, nós vamos trabalhar com a lei, vamos trabalhar com uma série de outras passagens, né? Os profetas, Moisés, e todos eles. Nós vamos falar sobre tudo. Depois nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, a pedra angular, né, do Evangelho de Jesus, e nós vamos trabalhar exatamente sobre esses temas. Mas antes de começar, é uma pergunta muito interessante que trata exatamente do tema religião. Eu vou compartilhar a tela com vocês, com a pergunta, e além da pergunta, eu vou compartilhar também um estudo pequeno, um breve estudo que eu fiz a respeito desse assunto. É um estudo de muitas mãos, né? Na verdade, partes que eu tirei da internet, algumas partes que eu tirei de alguns livros que eu lembrei, outras ali que eu escrevi de próprio punho. Fiz algum tipo de um apanhado geral. E vou ler esse apanhado e fazer os comentários, alguns comentários que eu acho que são producentes para esse campo desse estudo dessa pergunta. Vou compartilhar com vocês. Terceira parte, né? Religião. A religião em face da ciência e da filosofia. E aí vem a pergunta de hoje. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Vou até ler de novo a pergunta, porque a pergunta ela é muito bem elaborada, né? Em face da ciência e da filosofia, em face da ética, vamos dizer assim, como interpretar a religião, como interpretar a moral nas atividades da vida? Nós estamos aqui falando de dois temas, né? Ética e moral. Nós estamos falando aqui de conhecimento, de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Nós estamos aqui falando daquilo que a gente costuma sempre comentar nas nossas palestras, das duas asinhas que a gente precisa desenvolver. Mas acho que antes de mais nada, teremos que ter a definição do que é religião. O que é a religião, né? E para isso a gente vai usar da resposta de Emmanuel. Porque Emmanuel define isso. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se emanam da sabedoria. A segunda personifica o amor, Jesus. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, na pergunta, né, Emmanuel, primeiro ele faz uma definição, né, religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, ou seja, a caridade, nas expressões mais sublimes, nas expressões que nós temos como base aquele que é modelo e guia, o Cristo. Enquanto a ciência e a filosofia operam os trabalhos da experimentação e do raciocínio, principalmente daquilo que nós hoje chamamos de ética. A religião edifica e ilumina os sentimentos, aquilo que nós chamamos de
moral. As primeiras se emanam na sabedoria, a segunda personifica o amor do próprio Jesus. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. As duas asas que nos fará voar, né? Nos elevam, né? Bom, vamos lá. Eu fiz um estudo bem, vou só falar para vocês, bem superficial, porque tinha muita coisa. Quando você procura isso na internet, quando você se debruça sobre os livros, o que você encontra é algo assim assustador. Então eu peguei e falei, vou tentar tirar algumas coisas que são mais fáceis, né? Então vamos lá. O Espiritismo como religião. Esta reflexão tratará do Espiritismo como religião, bom? O qual se preocupa com as consequências morais do seu ensino filosófico, buscando na ética e na moral pregadas por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do ser humano em direção ao Criador. Por isso ele dele guia. Eu simplesmente coloquei em palavras bonitas, né, que tudo aquilo que ele ensinou é para nós ali um caminho para o qual a gente vai poder edificar em nós o reino de Deus. É um processo evolutivo. Embora o Espiritismo não seja uma religião constituída tradicional, tá? Eu coloquei entre duas vírgulas, que é para exatamente eu deixar claro, tá? Na condição de religião tradicional. Que ela é a terceira revelação. Sim, por isso que eu coloquei entre vírgulas tradicional, que é para mostrar que eu estou querendo focar no tradicional, tá? Estruturada com base em rituais, sacramentos, dogmas e classes sacerdotais, que é a grande maioria das religiões instituídas aqui no planeta Terra. Ela se preocupa com a atitude de vida e o proceder. Ou seja, a atitude de vida, a ética, e com o proceder, a moral, como você procede. Buscando, a atitude de vida e proceder é ética, né? Buscando uma identificação com Deus por meio de uma vida reta, digna e fraterna. Aí é a parte moral. Tá? Então, a primeira a ética e depois a moral. E não através de atitudes exteriores, artificiais e mecanizadas, tipo faraisaísmo, que Jesus combateu muito ao tempo deles, e que, inclusive, ele dá os exemplos no Sermão do Monte, e depois ele faz ali vamos dizer assim, um antagonismo, quando ele apresenta 7 virtudes e apresenta 7 ais, né? Exatamente para poder fazer ali o balanceamento, mostrando o faraisaísmo da época, que fazia essas atitudes exteriores e artificiais e mecanizadas. Então, estava procurando a palavra. Você achou na cabeça? O Espírito Emmanuel, no livro Verdade e Amor, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no texto Amor é Vá e Verdade sintetiza. Lógico que eu trouxe só um trechinho, tá? A verdade é a luz. Entretanto, o amor é a própria vida. Em tão poucas palavras, Emmanuel resume as nossas tarefas na busca da perfeição, tendo o Mestre Jesus como modelo e guia e roteiro de vida a caminho do Pai. Perfeito. Então, ali eu já tirei de cara o que é. Né? Esse texto coloca verdade e amor, ou seja, ética, desenvolvimento verdade, desenvolvimento intelectual, amor, desenvolvimento moral, lado a lado, como essenciais e complementares. Não dá para avançar voo só com verdade e não dá para levantar voo só com amor. Lembre que na classe, quando as duas... inclusive, isso é tão importante que quando o Kardec define a ordem espírita, que ele define ali as 10 classes de espírito, na classe dos espíritos bons, você tem lá os espíritos sábios, que só tem mais a verdade, os sábios, né, que tem só a verdade, e os bons, que tem só o bom. E eles ficam na classe dos bons, eles não sobem, porque não dá para ir Então, ali já tem, para você ter uma ideia que você precisa realmente, e eles estão abaixo dos espíritos que a gente chama os mais avatares, assim, eles estão ali abaixo, eles estão logo na sequência, né, quinta e sexta ordem, ou quinta e sétima ordem, que eles estão ali exatamente por causa disso. Porque precisa desenvolver as duas asas, né? Quinta e sétima, né? É interessante que tem o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, eu cito Divaldo, desculpa, gente, eu sei que tem gente que tem problemas aí para... Eu também o amo, principalmente os livros de Joana de Ângeles, eu adoro os livros de Joana de Ângeles,
mas ele fala sobre as crianças índigo e crianças cristais, que estão encarnando aqui na Terra, e elas têm exatamente esse problema, porque em alguns orbes eles se desenvolveram muito no lado intelectual, porém o lado moral ainda está precisando de um impulso. E outros, o mundo se desenvolveu muito, muito no lado da bondade, da caridade, mas deixou de lado um pouco o estudo. Então aí é o índico, aquele que é o azul, né, que é o lado mais, vamos dizer, da bondade, do carinho, e o outro que é o cristal, que é o lado da luminoscência, mas que está mais voltado uma verdade. Então eles encarnam aqui. E aqui eles às vezes, quando eles estão aqui entre nós, eles têm dificuldades, porque aquele que é o cristal, normalmente, de regra, né? Não vou dizer todo, né? Mas eles são colocados normalmente num berço espírita. E aí eles são contrários. E o outro ele é colocado num berço que é totalmente materialista, né? Que é exatamente para dar esses vínculos, né? Isso é muito interessante. Então, quando eu estava escrevendo isso, eu falei, puxa, isso aqui tá tantas ligações, se eu for escrever tudo, eu não vou conseguir escrever. Então eu falei, vou colocar um texto, né? Esse texto coloca a verdade e o amor lado a lado, como essenciais e complementares para se entender caminhadas e sublimes aprendizados, serviços e progressos, índico e cristal. A libertação pela verdade é longo processo de trabalho incessante, na prática do amor ao próximo como a si mesmo. Então, a verdade, ela ilumina. E a prática do amor ao próximo como a si mesmo, ela liberta. Interessante, né? Eu fui escrevendo e fui percebendo, né? Assim, os aspectos científicos e filosóficos da doutrina espírita são de suma importância para iluminar o nosso interior com as verdades eternas, para purificar os nossos corações e nos conduzir para o caminho do bem. Você percebe que aquilo que eu costumo dizer em todas as aulas, quando a gente está estudando aqui o educação mediúnica, né, que a gente faz uma aula teórica e uma aula prática. Né? Por quê? Por que é tão importante a aula teórica? Para a gente saber por que é que está servindo e para ter qualidade na hora de servir. Porque senão você vai continuar servindo, mas falta para você qualidade, falta para você entendimento para que você possa servir cada vez melhor e possa dar cada vez melhor de si. Então é algo. A ação seja adequada. Com qualidade. Qualidade. Mas é o amor em ação, a caridade, né? A lei do amor na sua prática, que verdadeiramente nos impulsionarão para tão almejada evolução moral e espiritual, fazendo-nos agir de acordo com os ensinamentos e o exemplo do Mestre Jesus, tendo eles como roteiro de vida. Esse término praticamente eu voltei na mesma coisa, né? Esse aspecto religioso da doutrina espírita é que impulsiona a prática do amor divino que o Cristo ensinou. Com toda certeza, o Espiritismo é religião, mas não nos moldes das outras crenças. É religião para a sua essência de praticar o que prega. Lembra que eu gosto muito de dizer, às vezes se a Leia tivesse aqui, ela ia falar para mim, cuidado com essa colocação, né? Mas, para mim, né, o roteiro para a felicidade é ensinar o que você sabe, viver o que você ensina e perguntar aquilo que eu não sei. Perguntar o que você não sabe, né? Então, a religião, na sua essência, de praticar o que se prega. Para não ser chamado também de fariseu, né? Todo conhecimento sem a prática é inútil. Seria a mesma coisa do que a fé sem obras, como falou Paulo, né? Para Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 24, ele esclarece. O Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los no que os tenham vacilantes. É o fortalecimento da fé. Essa definição não coaduna com o que outrora foi definido, porque o Espiritismo era só doutrina. Sim. Né? O próprio Chico falava certa vez, foi questionado, e ele falou assim, não vejo dessa forma. Ele já ouvia da forma que nós estamos falando agora. É um mesclado de religião com doutrina. Sim. Mas o próprio Kardec, ele deixa claro que não é a religião que ele tinha no tempo dele. Nós vamos analisar que
Kardec escreve no século XIX. Então, a religião, no tempo dele, era uma religião formalista. Então, era uma religião que muito se assemelhava ao próprio faraisaísmo da época. Quer dizer, ele escreve de acordo com a época dele. Olha, a religião que eles vivem, a religião que nos mostra que o pastor pregando de costas para o público, não reflete aquilo que é a moral, o ensino moral do Cristo. Então, é isso que ele quis trazer, né? Ainda Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868, no discurso de abertura, disse: no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, convencionalismo, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Escrito de acordo para o tempo do século XIX. Perfeito, desde o século XIX. E aí vem o que você me falou. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na definição que está na primeira parte desse livro que nós estudamos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ensina, abre aspas, podemos tomar o Espiritismo simbolizado, o texto continua, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que nos liga ao céu, o religare, que você falou. Está lá no início desse livro. No aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos da natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a gente fala que o Espiritismo é a terceira revelação. É exatamente por ela reconstituir e restaurar o Evangelho de Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Por tudo isso, o caráter religioso do Espiritismo é o amor em ação, é a caridade. Por isso que o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo vem lá. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não. Fora da caridade não há salvação. E o Espiritismo é o amor em ação. Por isso que depois do capítulo 15, depois do capítulo 15, a gente vai perceber que aí é o homem de bem, aí vai falar sobre o verdadeiro espírita, que é aquele que doma suas más inclinações, que é aquele que aplica os ensinos do Cristo a si próprio, é aquele que edifica o reino de Deus. Então, é exatamente aí o processo da edificação mesmo, né? Por tudo isso, o caráter religioso do Espiritismo é o amor em ação, o amor na prática, o amor decorrente da luz que ilumina o coração, percebe? Luz que ilumina o coração, desenvolvimento intelectual que ilumina o coração. Sem ritos, dogmas ou práticas formais, graças a Deus. A respeito do parágrafo anterior, vejamos o que Tiago escreve em sua epístola, no capítulo 1, versículo 27, e o comentário de Emmanuel. Palavra de vida eterna, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, 39, religião pura é o tema. Eu gosto dos temas de Emmanuel. Emmanuel ele já vai direto, né? O Espiritismo é religião pura, religião pura. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Percebe de onde eu tirei isso, né? Quando eu lembrei lá dos 7 ais. E o segundo ai é exatamente esse. Ai de vós, escribas e fariseus, que não dá o cominho, não dá e faz prosélitos. Está exatamente ali direta, né? E Tiago foi na ferida ali, né? Tiago 1, 27. Olha o comentário de Emmanuel. Religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas. Polemicar em torno dos atributos de Deus. Você pode ficar lá falando, mas Deus é eterno? Será que é imutável? Será que é soberanamente justo e bom? Você pode ficar lá e isso o que vai fazer de bom? Não quer acrescentar nada. Aditar interpretações individuais às revelações sublimes. Ou seja, tem uma revelação e você discorda e acha que é a sua. Você tem mais cabedal de conhecimento, né? Bom, é muito bom, né?
Centralizar a mente na exegese. Não, vamos ficar só discutindo. Deixa, os problemas ficam pelos problemas, vamos só discutir. Consumir a existência no casuísmo. Reexaminar princípios veneráveis em horas certas. Atender a ritualismos. Enriquecer a simbologia. Adotar posturas convencionais. Cultivar penitências vazias. Ixi, Maria. Levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixam de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas da Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios de evolução. Eu já vi muita gente barganhando com Deus, falando que vai... não, porque se acontecer, eu vou fazer tal coisa. Cada um no seu momento, cada um no seu ponto. Existe todo um processo. É um estágio de evolução, que ele está dizendo aqui. Não que isso não seja uma manifestação boa, é uma manifestação. Ela faz parte de um processo evolutivo. Quando Cristo diz que quem é mais errado, mais será cobrado, então, só que tem um grau. Aquele que tem mais evolução, não é que foi dado, ele conseguiu, foi dado porque ele conquistou. Porém, a responsabilidade dele. Tem muito mais responsabilidade perante a própria consciência dele. A própria consciência que vai ser aí o juiz e o executor. Né? Exato. E aí ele continua. Entretanto, e aí eu gosto dessa conjunção adversativa começando, né? Entretanto, vou mudar o raciocínio, né? Vírgula. O Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas situações de tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo o Nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou, melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Ou seja, você está em paz com a sua própria consciência, porque aquilo que você prega, você faz, e aquilo que você não sabe, você pergunta. Você está em paz com a sua própria consciência. Não está esquecendo que você é o seu próprio juiz. Exatamente. A sua própria consciência é o seu próprio juiz e o seu próprio executor. Comentário de Haroldo Dutra Dias no 7º livro de Minutos com Emmanuel, no Portal Ser, a respeito dessa passagem. Eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Consciência imantada ao Criador é amor ao próximo, diligente e atuante. Resumem o processo de religamento da criatura ao Criador, essência da verdadeira religião. Exatamente aquilo que você definiu no início, na verdade o Haroldo colocou isso numa palestra, e essa palestra depois ela foi pelo Portal Ser, como ela trabalhava sobre essa perícope, e eles pegaram e editaram livros, né? São 20 e poucos livros, né? São livros pequenininhos, chamados 7 Minutos com Emmanuel. E eles têm coisas bem interessantes, porque o Haroldo, ele tem a passagem de Emmanuel e depois ele faz um comentário dele mesmo em cima da passagem. E eu acho interessante, porque é como se ele estivesse estudando a passagem de Emmanuel. Aí ele continua. Emmanuel assevera com beleza e verdade. 2 pontos. Religião pura, que verte das profundezas da alma, é aquilo que vem do coração. É caridade incessante e consciência ilibada. Precisa, fazendo aquilo que você tanto fala, você faz. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com essa consciência ilibada. Deus em nós e através de nós deveria constituir a nossa meta suprema. Afinal de contas, nós somos aqui os braços e as mãos de Deus operando no mundo. Então, ele está com o livre-arbítrio. Então, na verdade, ele está coberto de razão.
Eu estou lendo com cuidado porque é um comentário de uma pessoa encarnada como nós e que lê um texto de Emmanuel e está fazendo um comentário a partir. Faze a tua vida, e aí é um abre aspas, né? Porque isso está dentro de um livro. Então ele cita o livro é Nascer e Renascer, capítulo 9, A Candeia, Emmanuel, pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial de coração elevado à vontade divina. Seja feita a tua vontade e não a minha. De cabeça erguida na fidelidade à religião do bem, do dever bem cumprido, da consciência edificada no bem, invariável, e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Exatamente o texto que está em cima, né? Só que ele pegou o texto daqui de baixo e colocou um texto mais suave em cima. Incessante, Deus em nós, através de nós, deveria constituir a nossa meta suprema. Perfeitinho dentro do que estava lá em cima, né? E ele continua. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzindo religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios morais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, negarmos o nosso ego, né, a nossa verdade própria, arrependermos dos nossos erros e convertermos ao bem. Esse finalzinho está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 176, lição viva, comentário de Emmanuel, para duro é esse discurso, e quem pode ouvir, João 6,60. E ele traz esse comentário. O reino de Deus em nosso íntimo representa a nossa sublime comunhão com o Pai, a exteriorizar-se em amor incondicional ao semelhante nossos irmãos. Tudo mais em matéria de religiosidade possui valor relativo, expressando o nosso estágio evolutivo. Lembra que nós falamos dos estágios evolutivos? Servindo de degrau ascensional para a verdadeira experiência de unidade com Deus. É a escada da vida eterna. Escada da vida eterna. Ou seja, para você alcançar essa comunhão com Deus, vai ter diversos estágios e diversos estágios. E com isso eu encerro a minha participação, eu encerro o meu comentário. Foi o que eu consegui encontrar a respeito desse tema e queria ouvir um pouquinho de vocês, o que a gente pode falar aí sobre essa pergunta tão fantástica, né? Eu achei essa pergunta tão fantástica em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida. Foi fantástica, né? Quem gostaria de começar? Meg, você tem alguma coisa do Livro dos Espíritos? Samuel vai falar alguma coisa? Então, pode falar? Samuel, ouvintes. Todos nós. Tem a Rosana hoje com a gente aqui. Eu vi assim, ó, na questão 627, né? Visto que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Aí a resposta é longa, mas tem um pedacinho que fala assim: é necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis. Porque as aparências da religião são muitas vezes para ocultar suas torpes. Outra coisa, 642. Bastará não fazer mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não. É preciso fazer bem no limite de suas coisas. Eu achei que tem a No limite. No limite. Agora, no livro da religião dos espíritos, eu peguei uma frase. Seremos um só rebanho, um só pastor. É o objetivo, é o progresso do espírito. Não importa se é muçulmana, católica, espírita ou protestante. Que é o que você é, ao resumo das coisas que você viu. Peguei a frase de Eurípides Barçalus. O amor é a religião do Cristo. Joana Diante.
É verdade que o homem não atinge as altas esferas e a luminescência do conhecimento da mesma forma que ninguém domina a mente sem a santificação dos sentimentos através da conjugação do verbo amar em todos os Sua religião. Pronto, tá isso da Joana? Tá, É sim. uma frase, né? Ah, tá. Você não sabe o livro. Não escrevi no dia. A quantas tuas asas divinas tem o chifre humano no mundo verdade e luz. É mesmo, eu devia ter um capítulo. Agora, das tuas asas divinas. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma é o amor e a outra a sabedoria. Isso dá liberdade de Deus. Agora, uma frase da Lenin. Cultivamos o cérebro sem olvidar que é o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos, que já comunham a glória de Deus. Então, fazendo o quê? Tudo que você disse é o amor, cara. Parte da ciência e da filosofia pode entrar na religião. Qual é o nosso exemplo? Você falou. Jesus. E aí, o que é? Sentimento é o amor, está onde? No capítulo 11, lei do amor. O item 8, Lázaro, né? A lei do amor. Né? Então, eu acho que a questão 142 e a 627 dá uma pincelada nisso daí, tá? Muito bom. Foi as coisas que eu achei, né? Salve. Né? É leis morais. Não sei se falou, eu vi alguma coisa desse livro. Pode ser que sim. Depois eu dou uma olhada. Rosana quer participar com a gente hoje? Tem condições de falar com a gente? Pergunta que hoje é pergunta intelectual e moral. Olá a todos e todas. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Esses dias ausentes são eventos no mesmo horário. Cada um numa cidade diferente e não é online. Então, aí a gente vai. Tá Esse final de começando semana a estamos em casa. Esse tema é bem palpitante, né? Dá o que falar. Muitas coisas que Kardec fez, uma nos chamou a atenção. Ele comentava ou falava nos bastidores da codificação que você podia continuar seguindo a sua religião, porque, no final das contas, o Espiritismo iria ser a junção de todas as crenças, né, na percepção dele. Então, na época, era muito difícil bater de frente com o credo estabelecido, vamos dizer assim. E achei tão interessante o codificador colocar isso. Ó, você não precisa largar sua religião para conhecer o Espiritismo. E, de fato, hoje a gente vê as casas funcionando assim. A maioria entra no Espiritismo, fica pouquíssimo tempo, na maioria das vezes só para resolver a sua problemática e volta para sua vida conforme sempre viveu, né? É ou não é? Assim. Vão ficando uns 10%. 10% vão ficando, são os que já. A gente fala que são os que carregam piano, o piano da casa espírita. Mas aí, voltando, o que nos fez permanecer no espiritismo é justamente não ser religião, propriamente dita. Até hoje estamos. E aí você lembrou de algumas crianças, essa geração nova, às vezes, não sei, Meg, com seus pimpolhos no lar, que já deve ter um bocado, não sei quem mais está aí online, quem está assistindo também depois. Essa geração nova, quando você começa a falar de religião, ou vira a cara, ou tranca o ouvido e transforma o coração em pedra. Né? Porque nós temos outras experiências.
E, na maioria das vezes, as nossas experiências foram desafiadoras nessa área da religião sendo estabelecida em nós. Então, quando a gente vê Emmanuel falando dos aspectos religiosos ou da religião, a gente tem que considerar tudo isso, a época de Kardec, a nossa realidade histórica. Então, é muito curioso quando alguém, não sei com vocês, essa semana mesmo teve uma pessoa que virou para mim assim do nada, assistiu uma live nossa, achou interessante o tema, né? Aí a gente passou o link, assistiu a live, aí no outro dia perguntou, mas vem cá, depois da conversa toda, você acredita em Deus? Aí você fica daquele jeito, né? Fala assim, nossa. Horroroso. Aí eu dou uma resposta meio assim, bem leve, né? Olha, acreditar, eu não acredito, não. Mas eu posso te dizer que eu tenho certeza. Aí, aí, outra vez, do nada. Vocês acreditam mesmo em reencarnação? Olha, acreditar, não acredito, não. Mas eu posso te dar certeza que existe. É diferente, é por isso que eu estou no Espiritismo até hoje. E, por enquanto, nos atende os requisitos da alma nessa parte. A gente considera, assim, rapidamente falando, se for considerar as crenças, as religiões do mundo, o Espiritismo não é religião. Isso a gente consegue perceber. Se for considerar a nossa ligação com o divino, com o sagrado, o Espiritismo é religião. A nossa intimidade sendo renovada, sendo aí esclarecida, sendo consolada, nesse ponto é religião. E Emmanuel, como um bom discípulo de Jesus, teria que colocá-lo como referência. Jesus como o símbolo da religião, porque ele é o elo do religarem. Tanto que ele vai falar, eu e o Pai somos um. Então, sem nenhuma contextualização mística ou mítica com relação a Jesus, ele realmente é o elo. Tanto que ele vai falar, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas é no sentido dos ensinamentos, do entendimento das leis espirituais da vida. As pessoas, ao longo do tempo, entenderam que ele é a referência, mas, assim, o Salvador, no sentido de, olha, eu estou com ele, ele me salva e está tudo bem. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, esse aspecto religioso, ele ainda é um desafio para o ser humano, porque mexe com as entranhas do ser, né? Às vezes, a nossa condição espiritual é tão limitada que eu quero impor a minha religião para o outro. E, ao mesmo tempo, eu não aceito a religião do outro. É tão distante dos, do que é o verdadeiro sentido de religião. Então, nós temos muito ainda que caminhar nesse sentido. Certa vez, aqui em Montes Claros, me chamaram para uma conversa, uma roda de conversa, e o assunto era os aspectos interreligiosos do ser. Então, ia falar, aí chamaram um, um evangélico, uma pessoa da Umbanda, uma pessoa da Igreja Católica, do movimento carismático, e eram só jovens. A jovem de 50 anos aqui foi, na época, hoje com 53. Aí teve uma pergunta que me chamou a atenção, isso nos bastidores, não estava ainda rolando a conversa propriamente dita, que era transmitida, etc. Aí, nos bastidores, a menina do movimento carismático, me fala aqui um pouquinho, como é que é o seu terreiro? Aí, respira fundo, Toma. aí a pessoa da Umbanda foi tão feliz, né? Porque assim, no limbo da conversa, ele foi e falou, olha, o Espiritismo não tem terreiro.
A Umbanda tem terreiro. E aí, com muito carinho, a gente começou a entrar na conversa, mas deu a entender a total ignorância da pessoa em relação àquilo que ela estava indo debater, sem conhecimento de causa, e isso era nos bastidores, não tinha começado ainda, né? Mas foi uma conversa muito interessante, porque a representante da religião evangélica tinha uma coisa com ela, ela era jovem, saiu de casa, tatuou o corpo todo, e tinha um dilema, porque se ela voltasse para casa com o corpo todo tatuado, ela sabia que ela ia ouvir o que não queria, né? Então essas questões religiosas marcam muito o ser. E a gente sabe que a pessoa não nasce num lar com esse ou aquele aspecto religioso à toa, né? Principalmente aqueles que são, vamos dizer assim, agnósticos ou ateus. Isso a gente percebe bem claro, né? Às vezes nasce num lar extremamente rígido do ponto de vista religioso, para ter um olhar, talvez, junto com a amorosidade desses pais, ou até mesmo a rigidez deles, olharem com maior carinho os aspectos do sagrado, que às vezes, nas experiências anteriores, não foram lá muito boas, né? Principalmente nos vínculos com grandes conflitos que a humanidade teve. A gente vê isso claramente nas mediúnicas, que a hora que a gente cita o nome Jesus, a pessoa se sente abalada. Mas foi por causa desse Jesus que eu fui morto. Então a gente vai ter aí um viés muito delicado de relações. Então as pessoas confundem os aspectos estabelecidos da religião com aqueles aspectos morais da religiosidade. Tem diferença muito grande. Então, eu prefiro ficar com os aspectos diversificados morais da religiosidade, que em todas as religiões tem um lado bom, né? Aí as pessoas é que vão se envolvendo conforme a sua cultura, conforme o seu conhecimento, conforme a sua evolução. Aceitam alguns aspectos e outros não. Mas hoje, só para você ter uma ideia, minha mãe é católica, ela assiste à missa todos os dias direto da Aparecida do Norte. E hoje, durante a celebração, eu estava prestando atenção, a carta era de Paulo. E que carta maravilhosa que ele escreve, e fiquei pensando, né? Como que isso se desenvolve dentro do ser? Talvez aqueles que estão assistindo ali a missa nem atinam muito para a profundidade disso. Mas a primeira etapa da religião é talvez aproximar-se do sagrado. Como que nós vamos fazer isso? Isso depende de cada um. Então, primeiro, a aproximação é eu ouvir sobre o sagrado, sentir o sagrado. Para depois, numa etapa, passando aí do espírito inferior, igual você citou a escala, para o espírito bom, até chegar à pureza do ser, conexão plena com o sagrado. Até lá, nós temos muita religião e religiosidade para passear. Mas eu acho que a grande reflexão desse estudo de hoje é a gente olhar com mais carinho para a religião do outro e respeitá-lo profundamente, a ponto de participar dos seus cultos, mantendo a integridade das suas convicções. Câmbio desliga. Para variar, magnífico, né? Muito bom, Rosana. Obrigado pela. Muito bom. O respeito acima de tudo, né? Da mesma maneira que a Rosana tem a mãe dela, que é católica, né? Minha mãe é católica, apostólica, romana, mas um pouco devota de Marias, e ela me introduziu, né, dentro da religião, vamos dizer assim, porque ela conhecia o catolicismo, né? Então eu fiz primeira comunhão, fui crismado, ajudava na igreja, fazia a primeira leitura, consagrado, tudo que você pode imaginar. E um dia eu encontrei a doutrina e me apaixonei pela doutrina, me apaixonei pelo que ela esclareceu para mim, principalmente o tema de unidade extensiva, por esclarecer algumas coisas que antes eu tratava como uma anomalia, vamos dizer assim, né?
eu era uma anormal, tinha uma anomalia, tinha um problema. Tinha um problema. E ele esclareceu esse problema para mim, eu consegui compreender e trouxe para mim muito, vamos dizer assim, muita luz, entendimento, né? E principalmente entender aquilo que eu vivenciava, aquilo que eu passava, né? Isso para mim foi muito grande. E, infelizmente, no início, quando eu iniciei, minha mãe virou para mim e falou assim que ela tinha perdido meu irmão, eu tinha perdido o filho para Satanás. Eu até brinquei na época, falei para ela, mãe, mas Satanás não é diabo. Satanás é aquele que está divergindo das ideias. Não é uma ideia assim tão ruim como você está imaginando. Uma brincadeira que eu fiz com ela, né? E passou-se uns anos e ela acabou conhecendo. Ela via que eu vinha para cá e que eu voltava melhor, que eu voltava sempre procurando, fazendo aquilo que dentro do catolicismo ela cultuava, que era o bem, a caridade, o amor ao próximo, tratava melhor as pessoas, tinha um convívio melhor com todo mundo, procurava ter uma vida um pouco mais regrada e dentro daquilo que é que eu considero uma vida saudável, uma vida saudável. Que ela ficou assim meio, então assim, pô, eu quero conhecer o que é que vocês fazem lá, né? Vocês brigam lá com o demônio? Eu falei, mãe, não é nada disso. E ela veio, hein? Aí eu falei para ela, não, vem lá, vamos assistir vou levar a senhora a conhecer, tal. E ela veio e veio assistir palestras. Eu trouxe ela para assistir uma palestra, ela assistiu a palestra, na saída ela ficou meio assim. Na outra semana eu trouxe de novo, ela assistiu a palestra. Bem, na terceira semana ela veio, era um palestrante, já tinha um linguajar muito povo, mesmo que conversava com as pessoas, tá? Tipo uma homilia de um padre mesmo, né? Foi na outra casa, inclusive. E aí na saída ela virou para mim e falou: olha, vocês só falam de Deus lá, só falam de Jesus. E eu falei para ela: sim. E a gente não só fala, a gente procura viver aquilo que a gente fala. Então é por isso que eu procuro mudar algumas coisas na minha vida, não consigo mudar todas, mas pelo menos aquelas que eu tenho condições de trabalhar, de mudar, eu faço, porque não adianta eu ir lá escutar, falar e não fazer. E aí ela falou: quer saber de uma coisa? Eu vou querer participar mais disso, né? E aí ela veio participar aqui, ela fez tricô, crochê com vocês, tem um grupo aqui que é o Alta de Souza, ela veio, ela começou a se integrar, e aí ela foi começando a compreender melhor o que é a doutrina espírita, a filosofia, a ciência e a religião, o que é o aspecto religioso da doutrina espírita, e ela falou assim no final, né? Hoje ela tem Alzheimer, ela não lembra de mais nada, né? Mas no final ela falou: filho, não perdi você, eu acho que você se tornou melhor. Isso foi marcante para mim, sabe? Ficou assim marcado, né? Eu acho que você se tornou melhor. Eu guardei isso comigo, né? E já que a Rosana compartilhou, eu resolvi também compartilhar com vocês, porque é algo que é assim mesmo, né? São os degraus evolutivos, são você começando a entender melhor as coisas, né? Saindo mais daquele processo ritualístico, né? E compreendendo que tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo para aprender. É muito interessante. E no complemento, meu filho, por exemplo, ele eu coloquei ele para fazer o ginásio, né? Eu não sei como é que se chama hoje, né? O ensino fundamental, que vai da primeira à nona série. No meu tempo era o básico, o primário e o ginásio. Hoje é ensino fundamental. E ele fez o fundamental todo dentro de uma escola católica, de uma escola que era voltada para o catolicismo. Então tinha aula de religião, né? E as madres, né? Porque eram as madres que davam aula, né? As madres apresentaram o Jesus, apresentaram Deus de acordo com a religião que elas processam. E ele ficou agnóstico, né? Porque ele falava para mim e falava assim: eu não posso acreditar, pai, que Deus está lá em cima olhando para mim para ver o que eu estou fazendo, para depois me julgar, para depois me punir. Eu não posso acreditar nesse tipo de coisa. E eu falava para ele: filho, eu também não acredito nesse Deus, não acredito nesse Deus. O meu Deus é um outro Deus, mas eu não tenho como te apresentar esse Deus se você não quiser conhecê-lo. Se você não quiser conhecê-lo, eu respeito o seu tempo. Quando você um dia quiser conhecer esse Deus, eu te apresento. Mas eu posso te garantir, filho,
que o Deus que eu cultuo não é esse que você imagina, que é um Deus que persegue, que é um Deus que fica observando, que é um Deus que pune. Ele só é justo. Ele é justo e bom. Ele é justo e bom. Mas para você compreender a justiça, você precisaria compreender uma coisa que se chama reencarnação, que você ainda não se interessou por isso. Quando você um dia conhecer essa justiça que vem exatamente desse processo de desenvolvimento do ser humano, você quiser conhecer isso, eu te apresento. Mas eu vou esperar você estar maduro e você desejar, para você não ser uma outra pessoa que entra no centro espírita, olha que coisa bonita, que coisa legal, passa ali 2, 3 meses e vai embora. Não, eu quero que você se realmente esteja interesse, eu quero conhecer, eu quero sentir o que é isso. Aí você vem e eu te apresento. Eu vou respeitar. Eu acho que é o melhor modo, é respeitar realmente o momento exato de cada um. Muito bacana o que a Rosana colocou. Rosana, muito obrigado. Samuel, gostaria de colocar alguma coisa? Não sei se a Rosana quer fazer uma réplica de alguma coisa, ou a Leia, ou o Nivaldo, ou a Sati. Vamos lá. Essa trilogia aí, que é religião, ciência e filosofia, nós vamos vê-lo aí por essas 150 perguntas restantes do livro aí. Trabalhar com ele. Mas a resposta de Emmanuel aí, no meu entendimento, assim, a primeira frase dele, religião é o artigo aí, ó, o sentimento divino. Quer dizer, e o que é o sentimento divino, né? Seria a compaixão, o amor, né? Até anotei algumas coisas aqui, ó, perdão, a caridade, a humildade, a fraternidade. Isso que é o sentimento divino, né? E aí ele fala, cujas exteriorizações é sempre o amor, que nós estamos falando do amor, nas expressões mais sublimes. Bom, nós ainda não sabemos o que é amor. Aí ele fala aqui para nós que é o amor na expressão mais sublime. Então a É a religião, compaixão. Ainda somos movidos por íntima compaixão. então a religião está num patamar que a nós, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, está num patamar que nós ainda não entendemos, não compreendemos ainda. Porque se nós não estamos compreendendo nem o amor, nem a caridade e a fraternidade, as coisas básicas aqui, e aí entender essa trilogia. Acredito que depois que nós ver essas 150 perguntas restantes do livro aqui, às vezes a gente vai ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão, né? Então, assim, eu acho que essa resposta, essa primeira frase dele aqui, aí depois ele coloca as duas asas, né? As asas da sabedoria e do amor, que nos vai levar nós ao divino, mas é isso. E só para fechar o parágrafo, para vocês não ficassem muito tristes, minha mãe é católica, apostólica romana, foi católica. Meu pai presbiteriano, por isso que eu tenho um evangelista, a família de presbiteriano. Meus pais lá do parto do meu pai é Miguel, Daniel, Joel, é todos nomes bíblicos, Ruth, então são nomes todos bíblicos. Mas o meu pai nunca interferiu na igreja católica da minha mãe e na criação dos filhos. Minha mãe batizou os 11 filhos na Igreja Católica, todo mundo. Eu fui coroinha, não fui só frequentador, não cheguei até a ser coroinha. Mas está aí, na religião espírita aí, buscando o Não entendimento. é à toa que você é Samuel, né, Samuel? Sim, meu pai também é Samuel, né? Meu pai é Samuel. Então, Samuel, Daniel, Joel, só os nomes bíblicos, Já certo? que vocês estão tocando nesse assunto, eu me formei a padre. Estamos na hora de pegar a batina, sou franciscano, e na hora de pegar a batina, o cara falou para mim assim, não, você vai para o exército. Ele levou, inclusive, para o exército. E hoje é meu mentor, padre Nelson de Freitas, um grande homem da minha vida. Que quando era para me pegar a batina, eu falei, você não é da... Eu tinha ele como meu orientador. Perfeito. Rosana, por favor. Samuel lembrou a definição aí de Emmanuel, que talvez seja a maior reflexão nossa hoje. Religião é o sentimento. Por isso que a gente tem que desenvolver
não é tolerância. Aqui por essas bandas de Minas Gerais, um certo escritor espírita disse que tolerância é a antessala da compreensão, ou seja, é o mínimo, É o mínimo. é o mínimo. O respeito está depois da sala da compreensão. Aí você fica realmente muito mais humano ao olhar o outro e aceitar o outro com o que ele traz. Porque se hoje eu tenho algumas características religiosas nos aspectos morais, vamos dizer assim, eu posso dizer com todas as letras: o Espiritismo lapidou, mas em senso de justiça, em senso de conduta, em senso de honestidade, em senso de devoção e de respeito a Deus, isso eu aprendi com minha mãe, e ela é católica. Muito bom. Gente, é isso. Semana que vem a gente vai começar, como o Samuel falou para nós vamos começar a estudar. Vamos começar a entrar, entender o que é essa religião, o que é essa ciência, o que é essa filosofia, o que é esse sentimento divino. Nós vamos começar com 3.1, o Velho Testamento. E a pergunta é 3.1.1, revelação. Olha que pergunta interessante. Agora, daqui para frente, são uma melhor que a outra. Né? No princípio era o verbo. Como devemos entender essa afirmativa do texto sagrado? Nossa, tá ligado lá em Gênesis. E o verbo príncipe. No princípio era o verbo. Como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? Que beleza, hein? Semana que vem a gente vai começar a trabalhar com o Velho Testamento. Tem bastante perguntas. Nós vamos trabalhar com ele. Até depois a gente vai chegar no Evangelho. Vamos entrar em gramática, né? O significado de verbo. Sim, tudo. Nós vamos começar a conversar bastante sobre isso. Aqui seria a aula boa para o nosso irmão Samuel, junto com o Simão Pedro, para falar sobre verbo, advérbio, predicativo do sujeito. Na semana que vem a gente vai falar sobre o predicativo do sujeito, que ele vai estar presente exatamente nessa afirmativa que vem logo na sequência, né? E o verbo era Deus. Aí tem o predicativo do sujeito, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso, vai ser muito interessante. Convite para a semana que vem. Meg, você tem alguma coisa traçada para nós hoje, para finalizar? Hoje, para finalizar, eu trouxe a oração do trabalhador da criada do Cristo. Vamos lá. Né, do Chico. Mas, como passou um pouquinho de hora, eu vou falar o finalzinho que resume essa oração. Deus nos abençoe a todos. Senhor, reconhecemos-nos pequeninos seres na tua causa. No entanto, contigo a esperança brilhará na alma de cada um de nós, bem semelhante ao Pai. Seguiremos em frente, trabalhando, servindo, no bendito anonimato da nossa vida. A louvar-nos a ti, sempre me esperar agindo e abençoando na construção de um mundo mais feliz. Que Deus nos abençoe. É o finalzinho dessa oração. Muito lindo. Graças a Deus. Gente, uma boa semana para todos. Aos papais, amanhã um feliz Dia dos Pais. As mamães que também fazem ali muitas vezes o papel dos papais, também o nosso parabéns. Família é uma parte importante, é o lugar onde nós precisamos estar e onde nós estamos e que nós precisamos fazer as coisas certas, né? Estamos numa hora certa, no lugar certo, cabendo a nós fazer a coisa certa. Então amanhã é um dia da família, que a gente possa realmente iluminar a nossa família e trazer muita paz a todos aqueles que estão à nossa volta, com aquela semeadura que nós acabamos de fazer em nossos corações. Que a nossa boca represente tudo aquilo que nós colocamos nos nossos corações, afinal de contas, como o Cristo mesmo nos disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Uma boa semana para todos nós, muito obrigado, nos vemos no próximo sábado. Fiquem todos na paz. Obrigado. Com Deus, um abraço a todos os papais aí. Obrigado.